Tá bom? Depois no final você fala, não vai dar para vir, que é difícil e tal. Você fala qualquer coisa, a gente vai buscar vocês lá. Tá bom? E se der para vir, a gente leva também. Fica tranquilo. Glória a Deus, o pastor não fala. Eu ia dizer que era o MAD, né? União da Mocidade das Assembleias de Deus de Itajubá. Mas é bem bonito, né, irmão? Você prestar atenção. Muito bonito. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Glória a Deus. Diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos repetir comigo essa parte, ó. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus, Senhor, a sua palavra, que o Senhor possa nos abençoar aqui nesta manhã, falar ao nosso coração, abençoa a cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Hoje eu não vou perguntar quem trouxe a Bíblia, não, que eu vi que muitos irmãos olharam a Bíblia no celular, então vamos deixar para lá, né? Não vou perguntar muito não, mas, irmãos, traga a Bíblia, viu? O celular não é Bíblia. Eu falo para você por experiência própria. Até os mais santos erram. Porque no dia que a Patrícia estava pregando, se os irmãos estavam aqui semana passada, quem não ouviu, ouça o que eu vou dizer. A Patrícia começou a pregar, eu estava lá fora, ali ajudando a Alexandre na portaria, tinha muitos irmãos de fora, a gente fica em pé para dar lugar para os irmãos que são de fora, né? E, rapaz, a Patrícia pediu para abrir a Bíblia, a minha Bíblia estava lá na secretaria, e eu estava com o celular, eu tenho celular, né? Eu tenho a Bíblia no celular. Eu não tenho um celular Bíblia, viu, irmão? Eu tenho a Bíblia no celular, tá? E eu abri o celular, rapaz, para abrir a Bíblia. O que aconteceu? Eu tinha mandado um texto para o pastor à tarde. É um texto engraçado que o pastor, de vez em quando, meu irmão, não é santo não, viu? De vez em quando ele manda uns textinhos engraçados, mas nada que fere a santidade, viu? Mas de vez em quando ele manda uns textinhos engraçados, rapaz. E eu vi o texto lá, falei assim, manda aí, pastor, à tarde. Beleza. Aí eu fui abrir o celular, eu lembrei do texto engraçado, irmão. E eu fui mostrar para um diácono firme da igreja, diácono. Não vou revelar o nome, não. Não vou revelar que é André, tá? Não vou revelar o nome do diácono, não. Mas aí eu falei assim, lê isso aqui. Ele leu e riu. Aí ele é culpado também, né, irmãos? Porque ele participou. Se ele leu e deu risada, ele também é culpado. Mas vê como um influencia o outro, né? Aí, rapaz, eu peguei o segundo texto. Aí já aumentou o negócio. Mostrei o André e pro Cleito. Aí eu falei, rapaz, celular não é Bíblia mesmo, viu? Porque se fosse a Bíblia de papel, eu não tinha visto nada disso, tinha prestado atenção na leitura. E era minha esposa que estava pregando ainda, pensa bem. Oh, meu pai. Irmão, mas você está acostumado aí, né? Mas traga a Bíblia, irmão. Ah, que benção. Falei na semana passada também que o rei da França um dia quis acabar com todas as Bíblias que tinha na França. E ele lançou um decreto lá e perseguiu todas as Bíblias que tinha na França. E esse rei morreu, e quando estava preparando uma festa para comemorar o extermínio das Bíblias na França, a casa desse rei foi comprada por uma sociedade bíblica para distribuição de Bíblias na França. Amém? Então, irmãos,
Esse livro é o livro de Deus realmente. Mas vamos lá então. Paulo está escrevendo que aos Romanos, e Paulo escreve algo interessante. Quem aqui presta um culto racional para Deus? Você presta um culto racional? Você sabe o que é um culto racional, irmão? Você já parou para pensar o que é um culto racional? É um culto consciente. Todo mundo que está consciente aqui? Tem alguém aqui em coma, não? Todo mundo está consciente? Então você está prestando um culto a Deus. Apesar de que, tem hora, embora estando aqui, a nossa consciência está, roncando até. Embora estando na igreja, sendo ministrada a palavra, a nossa mente já está lá no churrasquinho do almoço. Que delícia. Irmão, aí você deixa de prestar um culto racional, é consciente. E engraçado que o culto racional, número 1, ele não é direcionado pelas emoções. Nossa, que culto, senti o poder de Deus, falei em língua, dancei lá. Isso não é um culto racional. Não é dirigido por emoções. Não foi sem graça o culto, porque parece que o louvor não foi legal, a palavra também não foi bom para mim. Que bom. Você aprender a prestar um culto racional, que é consciente, irmãos. Engraçado, eu falei na semana passada que alguém reclama que não recebi nada na igreja. Que bom. Porque você não vem aqui para receber, você vem para oferecer, prestar culto, oferecer um culto a Deus. A gente vai ver que quando você oferece, automaticamente a promessa se cumpre e você recebe, aleluia. Você não precisa vir com a intenção de receber, irmãos, porque quando se oferece, já recebe. Fica tranquilo, não recebi nada, irmão, só oferece o culto, que você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. Número 2, o culto racional. Você presta o culto porque você sabe muito bem em quem você tem crido. Irmão, se você está aqui nesta manhã, você sabe muito bem em quem você acredita. Se a sua fé está aí balançando, eu falo para você. Presta atenção na palavra de hoje, você vai sair daqui. Meu Deus, o Senhor é verdadeiro. Paulo escreveu para Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido e que Deus vai cumprir tudo o que eu tenho falado para você, Timóteo. Está escrito em 2 Timóteo 1,12, depois você lê lá. Terceiro lugar do culto racional, ele é celebrado. Olha que interessante. Se você não vem na igreja, você não está prestando um culto racional, sabia? Porque o culto racional, ele é celebrado em comunidade. Meu irmão. Não vou na igreja, não posso servir a Deus em casa, mas você está deixando de prestar um culto racional. Porque olha o que Paulo fala, a gente tem mania de... Eu estava conversando com o irmão aí abençoado, né? E eu falei para ele do fundamento. Jesus disse assim, que aquele que ouve as palavras e a pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, veio os ventos e as tempestades, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque está firmada sobre a rocha. E também aquele que ouve as palavras e não a pratica é semelhante à casa que foi construída na areia, veio os ventos e derrubou aquela casa. Isso que Jesus disse. Mas, irmão, quando eu vou construir o meu fundamento, eu não vou escolher as promessas. Eu escolho, tudo posso, aquele que me fortalece. Eu escolho que todas essas bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Eu vou escolhendo os versículos para construir o meu fundamento. Mas quando fala assim, arrependei-vos, não, isso aí não serve para o meu fundamento. Não é isso que Jesus está falando. Quando você escolhe uma palavra para ter o seu fundamento. Se você pegar Mateus capítulo 7 e voltar um pouquinho, tudo que Jesus disse no Sermão da Montanha faz parte do fundamento. E ali Jesus fala, de amar os inimigos, honrar pai e mãe, de não ter outros deuses, de não amar as riquezas, de colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse é aí o fundamento. Então o culto ele é prestado racional, ele é prestado em comunidade. E olha o que Paulo fala no versículo 3 agora, de Romanos 12:3. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está vendo que ele está falando de comunidade, não está falando de um indivíduo só?
Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Olha o versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, irmão. Então, quando ele fala que é o vosso culto racional, ele está dizendo que este culto ele é prestado em comunidade. Olha o versículo 6. Temos diferentes dons. Eu pergunto, onde que o dom se manifesta? É na sua casa ou na igreja? Entre a comunidade. Segundo a graça que nos foi dada, se é a profecia, onde que a profecia acontece? Na igreja, irmão. É em comunidade. Seja ela segundo a medida da fé. Ó, se é ministério, onde você serve? Não é na comunidade? Ou você serve a si mesmo? Ah, não, eu sou senhor de mim mesmo. Não, eu sirvo com o outro irmão. Comunidade, se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, onde que tem a escola bíblica? Na igreja, irmão. Culto racional é na igreja. Então eu não falo que eu vou ficar em casa. Eu sirvo a Deus aqui em casa mesmo. Até tinha uma propaganda que a gente via por aí, agora acho que não está tendo mais, mas eu não sei. Tinha lá a faculdade gospel. E você fazia a faculdade, a sua formatura, você era ungido a pastor, ganhava o estatuto da igreja, e a unção era top, filho. Era com chifre de carneiro que derramava o óleo, igual fazia com os reis antigamente. Aí tinha lá kit Santa Ceia. Rapaz, se você não quisesse ir na igreja, você pedia lá Santa Ceia pela internet e chegava na sua casa. Oh, Jesus, misericórdia, irmãos. Olha, culto racional, ele é. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Mas quem já aprendeu um pouquinho? Irmão, eu aprendi muito. Ó, nossa. E outra coisa, ó, culto racional não está associado com o mundo. Porque Paulo diz, não conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento e apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então não está associado com o mundo. Se você está aqui nesta manhã, apenas refrigerando a sua alma, e você sai deste lugar e continua praticando as mesmas obras más, irmão, tem punição, viu? Isso não é culto racional, não. Tem que ter arrependimento. Mas vamos lá. Quero falar hoje da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A gente pode definir um pouquinho a vontade de Deus, e você pode falar assim, irmão, mas eu já vi outras definições. Amém, irmãos, a gente não vai brigar aqui porque é a vontade de Deus. A gente não vai brigar. É a vontade de Deus não brigarmos, tá? Então nós não vamos brigar. Mas eu quero falar pelo menos 3 que a Bíblia mostra para nós sobre a vontade de Deus. Primeiro, é a vontade absoluta, que você pode orar e jejuar, pode dar 7 voltas em Itajubá, 7 voltas em Jericó, onde você quiser, que Deus não vai mudar aquela vontade. Por exemplo, punição contra o pecado. É uma vontade absoluta, Deus não vai mudar isso. O destino do ser humano na terra, Deus não vai mudar, é absoluto. Já está escrito, já está decretado. Não muda, pode orar. Ora aí, irmãos. Pede para Deus, Senhor, muda o mundo. Irmãos, já está decretado que um dia virá o juízo sobre a terra, sobre o pecado. Então é a vontade absoluta de Deus, não muda. Não adianta interceder pelo diabo, que Deus não vai perdoar o diabo não, tá? Ele vai embora mesmo. Ah, Senhor, quebra o galho do diabo. Sai todo mal. Não tem jeito. É absoluto, já está decretado. Uma segunda definição da vontade de Deus, uma vontade permissiva. Que vontade que é essa, irmãos? Deus deu a terra para os filhos dos homens. Então, nessa terra, você tem direito, ou uma pessoa que não serve a Deus, de conquistar nessa terra. Isso é estar na mão dos homens. Qualquer um não precisa estar na igreja para prosperar financeiramente, ou conquistar, ou ter uma família ali tranquila, uma família que viva em paz, abençoada, não precisa estar na igreja. Tem gente que está fora da igreja, tem uma família muito mais estruturada do que quem está na igreja, muito mais respeitosa, muito mais amorosa. Então, por quê? Você decide fazer isso, como ser humano. Tem gente que acha que se converteu, deixou de ser ser humano, né? A vontade, então, permissiva de Deus está aí, a terra, para nós conquistarmos. Por isso que você não tem que vir na igreja buscar bênção material, irmãos. Porque já está decretado para você, busca aí fora. A motivação de você vir na igreja é outra coisa. É o reino de Deus. E se alguém quiser contestar, eu falo, o Antigo Testamento, Deus prometeu terra, descendência e bênção.
No Novo Testamento, Deus prometeu bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Mas, irmãos, a Bíblia não mostra prosperidade. Ela mostra prosperidade, mas ela não mostra o foco. Não fala que isso deve ser o seu foco. Tanto é que muitos textos da Bíblia, muitos textos, não são poucos, e o próprio Jesus condenou aquele que ama as riquezas. Ele se vendeu, se entregou a Mamon. Certo, irmãos? Então vamos lá. Mas se você está autorizado em Cristo a ser uma pessoa próspera, sim. Não só financeiro, tá? Emocional, espiritual, na família, em tudo aí. Então, vontade permissiva. Irmão, tá difícil dar uma glória a Deus, hein, irmão? Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Estou mostrando para você que Jesus fez muita coisa para nós. Você vai ver no final, fala, puxa vida, que bom estar na vontade de Deus. É muito gostoso viver a vontade de Deus. E, em terceiro lugar, que eu acho que agora você vai soltar um glória a Deus, é a vontade restritiva. Quando Deus virou para um ser humano, aleluia. E para quem é essa vontade restritiva? Para aquele que fez isso aqui, ó, Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus e em seu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Por que é restrito? Porque é para um grupo selecionado, é para aquele que entrega a sua vida para Jesus. Ele tem acesso, aleluia, a todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz. E eu quero falar para você, então, da vontade que é restritiva, para quem está em Cristo. Amém? Para quem é essa vontade? Para você, meu querido, para mim que estamos aqui servindo a Deus aqui nesta manhã. E para exemplificar, então, essa vontade aí restritiva, aí tem mais um texto que eu lembrei agora, Isaías fala assim, né? Deus pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Geral. Deus faz um chamado geral. Isaías então responde, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Passou a ser restritivo, individual agora, porque Isaías se propôs a fazer a obra de Deus. Irmão, se você está aqui nesta manhã, aleluia, e você quer mesmo a vontade de Deus, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Irmão. Ser muito abençoado e vai passar por cima dos problemas sem se preocupar com ele. Porque a vontade de Deus é a vontade de Deus, não tem jeito. Então a vontade, para eu exemplificar para você, existe um homem na Bíblia que ele seguiu à risca esta vontade de Deus. E Deus o fez prosperar. Gênesis capítulo 26. Volta um pouquinho, Gênesis capítulo 26. A partir do versículo 19, fala da história de Isaac. Isaac, ele estava, então, peregrinando sobre a terra de Canaã, e ele vai para uma terra onde está Abimeleque, que anteriormente tinha feito uma aliança com Abraão. E a Bíblia fala assim que Isaac, ó, no versículo 19, os empregados ali de Isaac, eles começaram a cavar poços, mas os filisteus vieram e enterraram os poços ali que Isaac e os servos de Isaac estavam cavando. E só abrindo parênteses aqui, lembrando, né, quando fala de enterrar poços, quando a gente estava no louvor, uma irmã abençoada deu a sugestão de um hino de comunhão, porque a guerra está tão grande entre os irmãos. Ela falou assim, vamos cantar um hino de comunhão. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Falei, nossa, pai. Oh, Jesus, perdoa, irmã. Qual que eu expulsei do louvor, rapaz? Vou falar, não, deixa quieto. Não vou expor, tá? Ora aí, viu, Tabito, que tá integrante do grupo louvor, viu? Ora aí. Mas então os servos de Isaac, eles cavavam os poços. E os filisteus vinham e tampavam esses poços. Aí no versículo 19 fala assim, ó, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. Versículo 20, os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Olha que interessante. Isaac,
Então ele cava um poço na terra de Gerar. E terra de Gerar significa sede dos filisteus. Significa terra de inimigos. E eu falo, Deus não queria que Isaac prosperasse nessa terra, porque era terra de inimigos, terra de povos que não serviam a Deus. Então Deus não permitiu também que Isaac ficasse ali e acabou criando uma contenda para que ele saísse daquele lugar. A terra, era boa, essa terra de Gerar era boa e era uma terra fértil. Irmãos, mas nem tudo que é bom e bonito é da vontade de Deus para você. Viu? Nem tudo que é bom e é bonito é da vontade de Deus para você. Às vezes, nossa, perdi um negócio, perdi um emprego, sei lá, alguma coisa da sua vida que aconteceu. Perdi um namorado, o marido não pode. Casou, acabou. Mas eu perdi uma pessoa tal que poderia futuramente eu casar. Talvez não é da vontade de Deus para você, irmãos. Terra de inimigos. Vai trazer um desconforto aí para a sua vida, né? Aí, o que vai acontecer? No versículo 21, então, agora. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe Sitna. Essa terra de Sitna, essa cidade, ela significa inimizade. Deus também não queria que Isaac prosperasse numa terra que teria inimizade. Olha que interessante. Deus não quer que você prospere, não, irmãos, numa terra de inimizade. Está tendo confusão, Deus não quer isso para a sua vida. Se está na sua mão consertar, conserte, tire toda a inimizade, porque senão você não vai prosperar. Essa terra de Sitna significa falta de perdão, significa ódio, falta de comunhão. Tudo isso está na terra de Sitna. A gente estava conversando ontem que o perdão é a raiz de tudo mesmo. Qualquer problema na sua vida de relacionamento, se você perdoar, conserta. O poder do perdão, ele é impressionante. Até o Ronaldo falou um dia para mim, falou assim, você tem uma perdia, uma perdona e um perdão. Você perde bastante. Você tira o direito de punir. Pensa bem, você tem o direito de punir uma ofensa, mas você deixa de lado esse direito. Então, você perde, né, emocionalmente seu perdão. Realmente você tem um perdão para ganhar um premião, vamos colocar assim. Aí o que vai acontecer? Isaac, então, entendeu que aquela terra era de contenda que também não era a vontade de Deus para ele. Aí ele vai partir agora, versículo 22. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote e disse, agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Olha, ele cavou agora numa terra chamada Reobote. E sabe o que significa Reobote? Tem dois significados. Lugares amplos e terras entre rios. É engraçado, a gente vê tem muitos comércios aí dos irmãos que chamam Reobote, né? Tem uma imobiliária que Itajubá chama Reobote e tal. Por quê? Porque fala assim, terras largas, né? Terras amplas. Aí você coloca o nome no comércio, pensando, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, eu estou honrando a Deus ali, porque aqui vai ser uma terra muito abençoada. Só que engraçado, irmãos, a Bíblia é detalhes. Eu sempre falo isso, não leia a Bíblia correndo, leia a Bíblia em detalhes. Olha o que Isaac disse, por isso lhe deu o nome de Reobote e disse, agora o Senhor nos deu lugar. Vamos parar aí. O Senhor nos deu lugar. Antes de Isaac declarar que ele cresceria na terra, ele estava estabelecido em um lugar. E isso ensina para nós que todos nós devemos ter um fundamento na nossa vida espiritual. Se você quer crescer e prosperar, você tem que estar com a sua fé fundamentado na palavra de Deus. Paulo disse assim, agora eu, como sábio construtor, lancei o fundamento. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, para você ver o versículo. Primeira carta aos Coríntios,
capítulo 3, versículo 10. Já é uma palavra conhecida dos irmãos, mas é importante a gente ler. 1 aos Coríntios 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento lançar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então tá aí, irmãos, ó, Paulo falou, eu como sábio construtor lancei o fundamento. Aí ele diz no versículo 11, no versículo 10, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, responsabilidade nossa, agora edificar o nosso fundamento sobre Jesus. Amém? Isaac, ele fez isso. Agora Deus nos deu um lugar. Interessante, né? Paulo falou assim de um edifício de ouro, de prata, falou de madeira, de feno e de palha. Por que a Bíblia tem toda essa divisão no fundamento? Esse texto aqui fala de muito da recompensa que nós vamos receber lá no tribunal de Cristo. E Paulo sabe que para você praticar uma obra que é ouro na casa de Deus, irmão, você tem que ter o coração lapidado. Então ele faz essa divisão porque a gente começa na casa de Deus fazendo alguma coisa, irmãos, e o nosso coração, infelizmente, ele quer o reconhecimento das pessoas. Aí acaba sendo uma palha. Mas Deus vai trabalhando, da palha você passa para a madeira, já é algo mais firme. E Deus vai trabalhando no seu coração, nas obras que você vai fazendo, você passa a ser prata. E quando você atinge a sua maturidade espiritual, aquilo que você faz torna-se uma obra de ouro na presença de Deus. Todo um trabalhar, irmãos. Um crescimento espiritual na sua vida. Jesus era fogo, né? Jesus não gostava, não é que não gostava de elogio, mas não deixava que o elogio tirasse a glória de Deus na vida de Jesus. Nicodemos chegou e falou para Jesus: Senhor, sabemos que o Senhor é de Deus, porque nenhum mestre pode fazer o que o Senhor faz se não for de Deus. Jesus vira na lata para ele e fala: necessário é você nascer de novo. Jesus nem ligou. Se é a gente, nossa. Igual diz o Silas Malafaia, cuidado com o tapinha no ombro, viu, irmão? Pra você não ficar aí inchadinho, orgulhoso. Aí, de repente, você tem uma liderança, cresce na obra. Pastor, eu vou abrir minha própria igreja. Para que eu vou ficar submisso se eu tenho aqui a habilidade, se eu tenho uma liderança, se as pessoas me seguem? Irmão, sabe? Já 3, só essa semana, 3 pessoas que eu ouvi, 3 pessoas que saíram de igrejas, que falaram, colocaram a culpa na igreja, que depois, conversando com um dos membros da igreja, que essa pessoa saiu, falou assim: ele saiu porque ele queria implantar uma visão dele e o pastor não aceitou. Quer dizer, a pessoa não sabe ser submissa, né, irmãos? Aí está virando tudo, está passando pelo fogo a obra aqui, está queimando tudo. Mas vamos lá, né? Deixa eu voltar, Senhor. Vamos lá, deixa eu voltar. Glória a Deus. E olha que interessante, o fundamento, então, ele é lançado sobre Jesus. Quando Deus fala com Abraão: Abraão, sai da sua terra, e vai, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu da terra e ele andou pela terra de Canaã. E quando Abraão estava junto com Ló, Abraão disse para Ló assim: Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló escolheu então as campinas de Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele veio para uma terra e ele se estabeleceu naquele lugar. Olha que interessante, Abraão se estabeleceu naquele lugar. Ficou firme naquele lugar
E Deus, então, em Gênesis 13, vai falar com Abraão e diz assim, ó: observa toda esta terra. Eu vou dar toda esta terra para você e para os seus parentes. E vou cumprir a minha aliança contigo, Abraão. E eu falo, irmãos, uma frase, guarda essa frase para você, ó. Firmar o fundamento, firmar, a decisão é sua. O crescer é uma consequência. Vê que você não precisa ficar buscando crescer. Nossa, irmão, você está falando heresia aí. O que te faz crescer é o fundamento, irmão. Isso em qualquer área da sua vida, seja na sua empresa. Você está na sua empresa lá, você é um funcionário. Normal. Mas você começa a estudar, começa a fazer as coisas bem feitas, ser fiel ao horário, ser fiel ao que o patrão ali fala, fazer um pouco mais, às vezes, do que o patrão pede, você está lançando o fundamento. Quando surge uma vaga para promoção, quem que o patrão vai olhar? A Jennifer, tem funcionário, sabe. Quem faz certo, quem não faz, o pastor já foi. Quem aí é patrão também sabe. O funcionário que faz bem feito, o cara que é fiel. Quando tem uma promoção, aquele que lançou um bom fundamento vai crescer. Amém? Então o crescimento ele é automático. E Abraão então decidiu firmar-se naquela terra. E Deus falou com Abraão e logo Abraão já colocou um altar e adorou o nome do Senhor. Aleluia. Porque, irmãos, é fundamento. Amém? Então Isaac, falou assim, achamos um lugar. Nós estamos agora fundamentados. E quando você está firmado em um lugar, com a sua firmeza, vem a promessa. Abraão firmou no lugar, veio a promessa: eu vou te dar toda esta terra. E a promessa, ela se estende para a sua família, para os seus filhos. Se você é filho, se estende para os seus pais, sabia disso? Porque você está abençoando a sua casa. Quando Deus fala com Abraão, então, Deus falou para Abraão assim: eu vou te dar toda esta terra e a seus descendentes. A palavra descendente, ou algumas traduções dizem sementes, a palavra hebraica é zerá, que quer dizer para muitos ou para um só. Irmãos, a promessa para Abraão, ela se estendeu tanto para a família dele, para os seus descendentes, e chegou até Jesus. Que Gálatas 3,16 fala assim, que a promessa foi feita a Abraão e a seu descendente, não a muitos, mas como um só, que é Cristo. Olha para você ver, a decisão de Abraão obedecer à voz de Deus e firmar-se num lugar. Jesus veio da descendência de Abraão, rapaz. Como Deus abençoou esse Abraão. Aí chega lá em Gênesis 22, Deus pede o filho para Abraão, né? E Abraão não contesta, entrega. Mas antes de Abraão ali executar o filho, Deus brada do céu e fala: Abraão, não faças isso, porque não me negaste o teu único filho, eu abençoarei a sua descendência. E, irmãos, não está escrito na Bíblia, mas nem tudo está na Bíblia, a gente pode pensar. O tanto que Deus amou Abraão. Sabe quantas vezes a Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus? 3 vezes. Amigo do Pai, amigo do Filho e amigo do Espírito Santo. Aleluia. Você sabe, Deus acho que ficou tão feliz com a atitude de Abraão que falou assim: Abraão, vem cá. Já que você me entregou o seu filho, o lugar do paraíso eu vou dar o seu nome, Seio de Abraão. Irmãos, Deus abençoe demais. Eu vi o Gesiel Gomes fazendo essa explicação do seio de Abraão, achei muito interessante, rapaz, que olha, que é verdade, né? Deus deu o nome de onde os mortos ali estão, que morreram no Antigo Testamento, estão no paraíso ali com Deus, tá? E deu o nome de Seio de Abraão, tanto que Deus ficou feliz com a atitude de Abraão. Aí eu falo para você, irmãos, aí você busca a Deus, vive a vontade de Deus, você vê um problema na sua vida, você nem vê. Você passa, você nem vê. Fala, puxa vida, se você olhar para trás, o tanto de coisa que você já passou na vida, se não fosse Jesus, irmão, o tanto de coisa que você já passou na vida, se não fosse Jesus. Então Isaac disse, agora o Senhor nos deu lugar. Volta um pouquinho lá em Gênesis capítulo 26.
Deixa eu correr, porque, olha, irmão, tem muita coisa boa pra você ainda, viu? Nossa, a hora tá voando. Tira a pizza relógio. Jesus. Quem está recebendo? Glória a Deus. Já que você não veio para receber, já que você já ofereceu, então você está recebendo agora, viu? Mas, fala comigo, ó. Repete comigo. Isaac, cavou, cavou, cavou. Repete. Isaac. Só os homens. Isaac. Vixe, os homens estão cavando muito pouco. Mulheres. Homens. Mulheres. Aí, mulheres, muito bem. Põe esses homens por baixo. Tá igual, irmãos. Mas você prestou atenção, ó, Isaac cavou, cavou e cavou. A Bíblia, irmãos, ela trabalha com princípios. Trabalha com princípios. Para você lançar o fundamento, você tem que cavar. E cavar, e cavar. Engraçado, né? Ele cavou num lugar, não deu certo. Cavou no outro, não deu certo. Cavou no terceiro, deu certo. Por quê, irmão? Fundamento. Vai cavando, 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 mergulhando no rio do Senhor, mergulhando na palavra, cavando, cavando, cavando. Ele cavou 3 vezes. E olha que interessante. Versículo 23. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Mais 2 verbos interessantes que aparecem, ó. Ele cavou, cavou, cavou. Vamos lá de novo? Ele cavou. Agora, fala comigo. Ah, que maravilha, mas a Bíblia é maravilhosa. Fala para mim, ó. Subiu e apareceu. Subiu e apareceu. Vamos lá, cavou, 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 subiu e apareceu, aleluia. Glória a Deus, vamos lá, cavou, 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 subiu e apareceu, irmãos. Oh, Jesus. Leia a Bíblia com detalhes, irmãos, leia a Bíblia com detalhes. Olha que interessante, olha, ele cavou, já que eu vou falar no subir, tá? Cavou, cavou e cavou. E ele se estabeleceu naquela terra. Quando Jesus, ele vem para a terra e ele passa por Sicar, ele não passa por Samaria, viu, irmãos? Tem muito pregador que fala que Jesus passou por Samaria e encontrou a mulher samaritana, não é não? Ele passou pela cidade de Sicar e ali tinha um poço. Um poço que foi cavado, aleluia, por Jacó. Um poço foi cavado por Jacó. E aquela mulher veio tirar água naquele poço. E a Bíblia diz que Jesus parou um pouquinho ali naquele poço para descansar. E Jesus falou para ela assim: dá-me de beber. Sabe o que ela diz? Ela diz assim, leia a Bíblia com detalhes. Ela diz assim, ó: Senhor, eu não tenho como tirar água. E o poço é fundo, aleluia. E o poço é fundo. Irmão, Jacó cavou um poço fundo. E o poço é fundo. E Jesus fala para ela assim, ó, se você soubesse quem está te pedindo, você pediria água e ele te daria águas vivas. E no decorrer da história ela entende que Jesus é o Messias. Quando você estabelece o seu fundamento e você cava poços profundos, a sua vida é estabelecida. Pessoas virão tirar água de você e encontrarão Cristo. Pessoas virão tirar águas da sua vida porque entende que você tem algo de Deus e encontrarão Jesus, irmãos. Olha a importância do fundamento. Agora, Jacó, ele cavou, ele desceu, né? Cavou, cavou, cavou. Em Gênesis, então, 26, versículo 23, diz assim, que Isaac, ele subiu até Berseba. E a terra de Berseba
Rapaz, deixa eu correr. A terra de Berseba, ela sabe o que ela significa? A terra das 7 ovelhas. E significa poço de juramento. Irmãos, está aí representado o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Terra de juramentos. Deus prometeu no Antigo Testamento a Abraão que mandaria um descendente que abençoaria todas as famílias da terra. E o número 7 na Bíblia significa a plenitude da presença de Deus. Irmãos, quando você cava poços e lança bem o seu fundamento, você subirá até a presença, até a plenitude da presença de Deus. Você vai experimentar muito mais de Deus na sua vida e Deus vai aparecer para você, irmãos. E apareceu-lhe o Senhor e disse para Isaac: eu te abençoarei e te darei uma descendência. Glória a Deus. Vontade restritiva para aquele que decide servir a Deus. É tudo isso para você, irmão. Amém? Agora, Paulo escreve então que a vontade de Deus, nossa, que ela é boa, poderia ficar aqui o dia inteiro falando para você. Ele fala que a vontade de Deus, ela é perfeita. Para que experimenteis a boa e perfeita, vontade de Deus. Você sabe que a perfeita vontade de Deus, ela é manifestada através da paz? Quem está na presença de Deus tem paz? Está na perfeita vontade de Deus? Porque Deus fez uma promessa para Abraão, que Deus daria um descendente. E Abraão estava com medo, Deus aparece então para Abraão e fala: Abraão, não temas, porque o seu galardão, ele será grandíssimo. E mais um pouquinho para frente, Deus fala: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, porque eu vou cumprir a promessa. Como Deus dissesse para Abraão assim: ó, descansa, Abraão, porque a minha vontade, ela é boa e ela é perfeita. Descansa um pouquinho, Abraão. Descansa um pouquinho. E olha o que Paulo diz em 2ª carta aos Coríntios. Isso daqui eu mandei um beijo para Deus, fiz assim: obrigado, Senhor, quando eu li esse versículo. Irmãos, tem hora que eu tenho umas loucuras lá em casa, viu? Esquenta não. Porque é bom demais, a palavra é boa demais. Amém? Quem gosta da palavra, quem ama a palavra? 2 aos Coríntios 13, versículo 11. Segunda carta aos Coríntios 13, versículo 11. Diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, a Deus, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Eu li o versículo um pouco rápido, agora vamos ler o versículo em detalhes? Leia a Bíblia em detalhes. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, e está despedindo, regozijai-vos. Parem um pouquinho. Amém? Alegre-se, regozijai-vos. Aí ele fala: sede. A vontade de Deus é perfeita. Então, sede perfeitos. Então, quem é perfeito, se alegra, amém? Olha o que ele vai falar: sede consolados. Irmãos, a Bíblia é detalhes, ó. Sede consolados. Quer dizer, quem está na vontade perfeita de Deus, alegra e é consolado. Próximo, sede de um mesmo parecer. Quer dizer, mantenha firmeza. Quem está na perfeita vontade de Deus, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Ó, vivei em paz. Aleluia. Irmãos, leia a Bíblia com detalhes, leia devagarzinho. E o Deus de amor, e de paz, aleluia, será convosco. Glória a Deus, para que experimenteis a boa e perfeita vontade de Deus. Quem está na perfeita vontade de Deus está em paz. Fique tranquilo, viu? Você está na vontade de Deus? Quem está? Amém? Então você tem paz, irmão.
E olha que interessante, Paulo escreve aos Romanos também, 14, 17, fala assim que o reino de Deus, ele não é comida e nem é bebida, mas ele é justiça e ele é paz e alegria no Espírito Santo. Por que Paulo fala que é justiça? Que representa a boa vontade de Deus, quando Deus fez as promessas para Abraão. A justiça diz o cumprimento da palavra. Quando fala que a vontade de Deus, ela é perfeita, representa então a paz. Justiça, paz. E quando fala que a vontade de Deus ela é agradável, representa então o resultado da justiça e da paz é a alegria no seu coração, irmãos. É o final, a consumação da palavra e da promessa na sua vida. Amém? Então, número 2, a vontade de Deus ela é perfeita. Quem está na vontade de Deus, ela está em paz. Fica tranquilo que a promessa ela vai se cumprir na sua vida. E em terceiro lugar, Paulo diz que a vontade de Deus ela é agradável. A vontade de Deus ela é agradável. É bom estar na vontade de Deus. Não é forçado, é gostoso estar vivendo a palavra. É gostoso estar vivendo ali na presença de Deus sem estar forçado. E eu quero citar um exemplo de um homem que viveu a vontade de Deus. Volta comigo em Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 8. Um homem chamado Noé, que ele viveu essa agradável vontade de Deus. Quando Noé, ele sai da arca, sabe o que Noé faz em primeiro lugar? Quando ele sai da arca, Deus manda ele sair. Em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Diz assim, ó. Então edificou Noé um altar ao Senhor e tomando de todos os animais limpos, de todas as aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu um suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes, como fiz. E enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele vai fazer é oferecer um holocausto a Deus. Oferecer aquela oferta de dedicação para Deus, de louvor a Deus. E a Bíblia fala assim, ó, que aquilo subiu como um cheiro agradável, como um cheiro suave para Deus, porque a vontade dele é agradável. Aí, ó, quando Noé estava na arca, Gênesis 8, versículo 1 fala assim, ó, lembrou-se Deus de Noé. Por que Deus lembrou de Noé? Porque Noé viveu a agradável vontade de Deus. E ele diz assim, ó, lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus do Alexandre, aleluia. Irmãos, lembrou-se Deus da Jennifer. Olha, rapaz, é forte, hein? Quem está na vontade de Deus, Deus se lembra da pessoa. E olha que interessante, você está vivendo a sua vida, você está com a água até no pescoço, meu Deus do céu. Eu não enxergo uma saída, não estou enxergando nada ainda, um livramento, não estou enxergando nada. A água está... É o que aconteceu com Noé. Noé estava lá no dilúvio, só ele, a família, os animais. E ele olhava para a arca, só água, não tinha nada. Mas lembrou-se Deus de Noé. E olha o versículo 3, diz assim, ó, e as águas foram retirando-se sobre a terra. E lembrou-se Deus de Eduardo, e as águas foram se retirando, aleluia. Irmão, você está passando aí uma tribulação, rapaz, você está dentro de uma arca em muitos anos, com a água. Mas Deus está dizendo para você, ó, e lembrou-se Deus, e as águas foram se retirando. E lembrou-se Deus, versículo 4, a arca repousou, aleluia. Acalmou, teve bonança. E lembrou-se Deus de Noé, versículo 5, e as águas foram minguando.
Ah, irmão, você está na vontade de Deus, fica tranquilo. Fica tranquilo, irmãos, porque as águas já estão minguando, aleluia. E lembrou-se Deus de Noé, versículo 11, ele soltou uma pomba. E a pomba voltou a ele à tarde, e no seu bico havia uma folha verde de oliveira. Está clareando muito mais agora, aleluia. Nossa, trouxe uma folhinha. O povo diz que o verde é o sinal da esperança, né? Então a pombinha trouxe lá uma folhinha verde. E olha que interessante, assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então eu quero falar, profetizar na sua vida, e lembrou-se Deus de você. E você sabe agora que as águas já saíram de sobre a terra. E lembrou-se Deus de Noé, versículo 13, as águas se secaram sobre a terra. E lembrou-se Deus de Noé, versículo 14, a terra já estava seca. Irmão, não sei o que está passando na sua vida, mas eu falo para você, ó, Deus se lembra de você. Irmão. E Ele está dizendo que a terra já está seca. Quem está recebendo? Glória a Deus. Em quarto lugar, ó, a vontade de Deus, número 1, ela é boa. Número 2, ela é perfeita. Número 3, ela é agradável. E número 4, a vontade de Deus, ela é experimentada, irmãos, não é apenas teórica. Paulo não falou assim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então a vontade de Deus, número 4, ela é experimentada. E eu quero citar 2 homens aqui na Bíblia que experimentaram a vontade de Deus. O primeiro é Jó. Tudo que aconteceu na vida de Jó, no finalzinho do livro ele fala, Senhor, antes eu apenas ouvia falar, mas agora eu sei realmente quem o Senhor é. Porque ele experimentou a vontade de Deus na vida dele, o trabalhar de Deus na vida dele. E o segundo é José. Quando José dá a conhecer aos seus irmãos, José diz para os irmãos assim, ó, não tenha medo, irmãos. E José sofreu, né? Quem conhece a história, olha, José sofreu. Mas ele fala para os irmãos assim, ó, não tenham medo, porque para a conservação da vida, Deus me trouxe para este lugar. Como se ele dissesse, tudo o que aconteceu para trás estava dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que José experimentou isso na vida dele, diz para os irmãos, não fiquem com medo, porque era necessário que tudo isso acontecesse para que vocês fossem conservados em vida. Trazei o vosso pai e habitai comigo agora na terra de Gós e no Egito. E lá, depois que Jacó morre, irmãos, os irmãos de José ali ficam com medo também de José querer punir eles depois da morte. E José novamente repete, vai lá Gênesis capítulo 50, para você ver o que ele fala, que bonito. Em Gênesis capítulo 50, Gênesis capítulo 50, versículo 19, Gênesis 50, 19. Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Amém? Conservar muita gente com vida. Irmãos, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e você pode experimentar ela na sua vida. E olha que interessante, eu falei de Noé. Noé, quando oferece o holocausto para Deus, e Deus sente aquele cheiro suave da oferta de Noé, Deus disse no coração que ele não destruiria mais um homem por causa da sua maldade. Não traria mais punição na terra por causa da maldade do homem, porque ele entendeu que o homem era mau. Mas eu fiquei pensando, a Bíblia é detalhes. Engraçado é você falar uma coisa. Eu falei alguma coisa. Mas engraçado é você falar uma coisa do coração. Né?
Não é diferente? Ó, Deus falou do coração. Não é quando você fala alguma coisa para sua mulher, faz almoço, tal, quero comer isso. Mas quando você fala do coração, mas é diferente. É um negócio diferente. E Deus falou do coração para Noé. Olha, Noé, enquanto a terra estiver, não vai faltar o equilíbrio aí ambiental na terra, não vai faltar as estações do ano. Deus se agradou tanto ali de Noé com aquilo, porque aí ele falou do coração para Noé. Ele disse, nossa. Quando Jesus falou muitas palavras, mas quando ele chega de Jerusalém, ele fala do coração, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, ó tu que mata os profetas. Quantas vezes quis eu ajuntar-me nos meus braços, assim como uma galinha junta ali os seus pintainhos e traz debaixo ali das suas asas, assim quis eu ajuntar-se. A Bíblia fala que Jesus falou isso chorando, irmãos, falou do coração. Então, quando Deus ele fala uma promessa para você, tenha certeza que ele falou do coração. E lembrou-se Deus de Noé. Falou com muito amor, querendo abençoar a sua vida. Amém? E para concluir então a minha palavra, eu quero deixar aqui duas promessas para quem está na vontade de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 7. Duas promessas para você que está na vontade de Deus. Provérbios 16, versículo 7. Diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenha paz com ele. Olha, uma promessa para você que está na vontade de Deus. Aqui nessa época tinha muitas guerras, então os soldados eles passavam muitos anos guerreando. E quando eles voltavam para casa, era aquele alívio assim, ó, Deus deu descanso para dos nossos inimigos. Eu quero falar para você, irmão, você está passando muito tempo no negócio, muito tempo, mas se você viver a vontade de Deus, você vai ter uma segurança na vida, você não vai ficar ansioso nem preocupado com o que vai acontecer, porque Deus dará descanso para a sua vida. Amém? E em segundo lugar, não poderia deixar de falar, quem está, promessa de Deus, para quem está na vontade dEle, é a salvação. Se você está aqui nesta manhã e não tem Jesus, essa é, acho que a maior recompensa que Deus conquistou, que Jesus conquistou para nós, é a salvação. Como eu já disse em Romanos 10, versículo 9, diz, se com a tua boca confessares a Jesus e em seu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, que fique essa palavra no seu coração e espero que pelo menos alguma coisa Deus tenha falado com você. Vamos ficar em pé.